Graça e paz, louvado seja Deus, queridos, passando aqui neste momento para compartilhar um pouco da palavra de Deus e também falarmos um pouco sobre a obra missionária, louvado seja Deus, segundo a ordenança que recebemos do Senhor Jesus. E eu quero aqui, compartilhar com os amados irmãos que hão de assistir esta live um pouco sobre missões, sobre a pregação do Evangelho, sobre a necessidade e a importância urgente de se continuar focando a nossa visão no Cristo vivo e ressurreto, que é o Senhor Jesus Cristo. Os dias são maus, muita confusão, muitas coisas distorcidas. A palavra é confusão, muitos confusos, sem entender e compreender muitas coisas, mas não podemos esquecer que só Jesus é a luz que ilumina todo homem. Então, vamos voltar os nossos olhos para o Senhor Jesus Cristo, e como o apóstolo Paulo assim anunciava o Santo Evangelho, e o Santo Evangelho nos apresenta a pessoa do Senhor Jesus, que nos deu esta ordenança de irmos e pregarmos o seu Evangelho. No Evangelho de Marcos, capítulo 16, nós temos aqui no versículo 15, escrito desta forma: e disse-lhe: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Aí tem um ponto final: louvado seja Deus. Pai querido, amado Deus, ó Santo Espírito de Deus, eu oro neste momento, Senhor, para que o Senhor nos ilumine no entendimento, no discernimento da Tua palavra. Ó Deus, que o Senhor nos dê graça também neste momento. Meu Pai, que a Tua palavra, Senhor, seja a luz mais uma vez agora para nossas vidas, e que vidas sejam abençoadas pelo poder da Tua palavra, aonde este vídeo, onde esta live for assistida, Senhor, que o Senhor abençoe vidas pelo poder da Tua palavra, em nome de Jesus. Meus amados irmãos, o Senhor Jesus Cristo, louvado seja Deus, segundo está nas Escrituras, nos relatos dos Evangelhos, antes que Ele ascendesse ao céu, Ele deu essa ordem à sua igreja, àqueles também que são chamados especificamente para anunciar o Evangelho, e a ordem do Senhor Jesus é: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a todas as criaturas. Na ordem do Senhor Jesus, a terra toda deve ser alcançada pela graça de Deus através da pregação do Santo Evangelho. Louvado seja Deus. Então, o que isso quer dizer? Que todas as pessoas, evidentemente respeitando a vontade das pessoas, porque aqui está a sabedoria. Pregamos porque Deus assim nos ordenou, e Deus nos vocacionou e nos capacitou para levarmos adiante a sua palavra, mas respeitamos o direito do próximo, do nosso semelhante, e o ser humano, ele tem da parte de Deus o livre-arbítrio, louvado seja Deus, para escolher se crer ou se não crer. Mas é importante que seja pregado a todo mundo, para que todos tomem conhecimento da situação do ser humano diante do Deus Santo, vivo e todo-poderoso. Então, meus amados, vamos nos ater a isso aqui. Aqui nós temos uma missão.
E nesses últimos dias, sou sincero a falar para os irmãos, temos que perseverar em permanecer firme na missão, principalmente os que são chamados, vocacionados pelo Senhor, missionários, evangelistas, como tantos outros servos de Deus, a perseverar em levar adiante e continuar proclamando o nome de Jesus, porque muitas coisas têm surgido para distrair-nos, e nos afastarmos deste nome que é sobre todo nome, que é o nome do Senhor Jesus Cristo. A Ele a honra, a Ele a glória e o poder eternamente. Então, meditando nesse versículo bíblico, Ele por todo o mundo, essa foi a ordem que o Senhor Jesus deu à sua igreja há quase 2000 anos atrás. E há quase 2000 anos atrás foi dada essa ordem, e há quase 2000 anos se prega o Evangelho, de geração a geração. Somos convocados, vocacionados e incentivados a levar adiante o nome do Senhor. Porque, meus queridos irmãos, quando pregamos o Evangelho, louvado seja Deus, o Evangelho que significa boas novas, boas notícias, e aqui é que está. Foi o Senhor Jesus que nos trouxe as boas notícias e que nos fez entender e compreender estas coisas quando o Senhor concluiu a sua obra salvífica na cruz, nos garantindo redenção, salvação das nossas almas, e quando Ele ressuscitou o terceiro dia, para a nossa justificação, nos concedendo assim o seu Espírito Santo, que nos dá entendimento destas coisas, que nos capacita para anunciarmos a sua grandeza, a sua pessoa, a sua palavra e poder. Por isso, toda a honra e toda a glória só a Ele pertence. Bendito seja Deus. Então, querido, o Evangelho ele tem esse poder de apresentar às pessoas o ungido de Deus, ou seja, aquele a quem Deus escolheu e prometeu à humanidade. Quando nós estudamos a Bíblia Sagrada, no livro de Gênesis, capítulo 3, que fala da queda, de Eva e de Adão, que ali representa a queda de toda a humanidade, e Deus fez ali uma promessa, e falou ao inimigo de nossas almas, como está no texto bíblico, que viria um tempo em que o próprio Deus levantaria ele viria da linhagem de mulher, isso quer dizer, seria um como nós, também teria uma linhagem humana, louvado seja Deus. Foi Deus que falou essas coisas e deixou escrito para nosso conhecimento, capítulo 3 de Gênesis, versículo 15. E Deus fez a promessa desse Redentor, e quando ele viesse, louvado seja Deus, bendito seja o nome do Senhor, segundo está nas Escrituras, ele esmagaria a cabeça da serpente. Louvado seja Deus. Esmagar significa poria fim ao reino das trevas, e aniquilaria, com o reino do mal. Então, segundo entendemos, o apóstolo João, também um missionário Lucas, escreveram sobre essa questão. Lucas apresenta o cumprimento desta promessa que o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, fez à humanidade caída, que a humanidade ficou debaixo desta promessa de redenção, de salvação. Louvado seja Deus. Promessa que foi reafirmada ao patriarca Abraão, louvado seja Deus, confirmada na pessoa do Senhor Jesus Cristo. No Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 30, 31 ao 33, temos ali, quando o anjo Gabriel visitou Maria e anunciou a ela que o Cristo nasceria, e através de Maria, ele entraria neste mundo. Uma mulher jovem, simples, mas escolhida por Deus para esta obra tão magnífica,
através dela viria o Redentor, o Salvador da humanidade a este mundo. Por isso que Maria foi chamada de agraciada, né? E aqui vemos que o anjo Gabriel falou para ela que ele seria chamado Jesus. Então o anjo, né, anunciou para ela que ela deveria batizar a criança com o nome de Jesus, né, que ele salvaria o seu povo dos seus pecados. Então Jesus é aquele a quem Deus prometeu, né, o qual os profetas chamavam de Filho do Homem. Louvado seja Deus. O apóstolo João, em 1 João, capítulo 3, verso 8, ele fala lá que para isso, né, no final do versículo, se manifestou o Filho de Deus para desfazer, ou seja, destruir as obras do diabo. Bendito seja Deus. Entendemos que ele falava do Senhor Jesus Cristo, como é bem claro no texto. E aí podemos juntar as bases e entender e compreender que Jesus é aquele a quem Deus prometeu. No livro de Atos, capítulo 4, verso 12, o apóstolo Pedro, né, palavras do apóstolo Pedro, que foi escrita, né, por Lucas, Pedro afirmou que não há salvação em nenhum outro nome, né, debaixo dos céus. Não há nenhum outro nome debaixo dos céus pelo qual importa que o ser humano seja salvo, a não ser o nome de Jesus. Isso está de acordo com aquilo que Jesus falou aos seus discípulos antes da sua crucificação. E João escreveu no Evangelho de João, capítulo 14, bendito seja Deus, quando Jesus falou para Tomé e os demais que ele era o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai se não for por ele. Bendito seja Deus. Então, meus queridos irmãos, pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho, é anunciar a pessoa de Jesus Cristo, aquele a quem Deus escolheu, aquele a quem Deus confiou o seu reino eterno, né? Aquele a quem Deus nos deu para que estejamos com ele hoje e eternamente. Bendito seja o nome do Senhor. Então, anunciamos Jesus como Salvador. O apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 1, versículo 16, o apóstolo Paulo falou desta forma, escrito está: não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus e salvação para todo aquele que crer. Bendito seja Deus. O próprio Jesus falou a Nicodemos que Deus amou o mundo, né, em João 3,16, de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja Deus por sua graça e por sua bondade. Efésios capítulo 2, o apóstolo Paulo, no versículo 8, escreveu, escrito está, né, pela graça somos salvos por meio da fé, né? Isso não vem de nós, mas é um dom de Deus, para que ninguém se glorie. Então, queridos irmãos, é importante focarmos, né? Porque o Senhor falou que enquanto Ele não voltar, é nosso dever como igreja continuar proclamando em alto e bom som o nome, né, de Jesus Cristo e apresentando a sua pessoa a todas as pessoas da terra, para que eles possam então, né, tomar conhecimento da verdade, conhecer a verdade e então fazerem assim a sua decisão a respeito de Cristo, se creem, se não creem, para que se cumpra toda a justiça, porque todos devem tomar conhecimento. Essa é a vontade de Deus. Então eu quero deixar aqui essa reflexão sobre a missão, né? Sobre a missão de anunciar Jesus e apresentar Jesus, né, às pessoas através da pregação do Evangelho. Que você que tem um chamado, que você persevere, que você se dedique ao estudo das Escrituras. Olha, e que com graça, sabedoria, amor e respeito ao próximo, ao semelhante, você venha falar da grandeza de Cristo, do amor de Deus e do dom da salvação, o qual Deus
o Todo-Poderoso nos oferece em Jesus Cristo, seu Filho amado, viu? Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Vamos focar em Cristo, na mensagem do Evangelho, porque muitas coisas estão aparecendo nesses últimos dias para tirar o nosso foco de Cristo e da pregação do Evangelho. Amém? Medita nestas coisas e até a próxima, se Deus assim nos permitir. A paz.